Então a gente ouve o Rafael, vamos liberar o Rafael para o treinamento, aí o presidente e o Bruno ficam à disposição para poder responder as perguntas de vocês. Presidente, boa tarde. Boa tarde para todos. De novo é um prazer estar aqui com vocês, recebê-los aqui em casa. Hoje nós temos a satisfação de trazer para apresentá-los um atleta que é um sonho antigo do Cruzeiro. Já tentamos de outra feita trazê-lo, não deu certo a negociação, mas agora deu. E eu estava cobrando dele, brincando com ele ali fora, que a gente espera que a nosso favor ele faça aqueles mesmos gols que ele já fez contra. E em dobro. Mas é um atleta que vocês vão ver, além do futebol que joga, que já encantou a gente em outros clubes, inclusive no Botafogo, antes do Palmeiras, é um atleta bem articulado para falar. Vocês vão ver que ele tem facilidade de se expressar, o que é muito bom para a gente aqui, porque vai nascer meninos novos aqui que vão aprender muito com ele, além do futebol, da experiência, dessa forma de se expressar, que no Brasil faz muita falta isso, a gente ser mais versado no nosso vernáculo e expressar da forma que a gente deseja. Os nossos atletas da base estão sendo treinados para isso, no nosso ginásio lá, na nossa escola de futebol, que ainda hoje recebi, e estou feliz com isso, um prospecto do que foi feito lá na base. Vocês vão ver a semana que vem, na inauguração, que beleza que ficou a Toca 1. Posso dizer para vocês que hoje, possivelmente, a academia da Toca 1 está mais equipada, mais perfeita do que a da Toca 2. Refeitório, dormitório, o hotel, os campos, tudo reformado na Toca 1. E o próprio ginásio, a escola de futebol, completamente reformada. E nós fizemos questão para motivar os nossos atletas que estão lá, de colocar nome nas salas de aula de atletas que passaram por lá, que foram vencedores aqui no profissional do Cruzeiro, para dizer para eles que lá eles estão sendo formados e que amanhã vão ser esses atletas nossos aqui do futebol profissional. Então, eu fiquei muito feliz de ter recebido isso, um trabalho muito bem feito, e não podia deixar de manifestar isso com os senhores, porque estou feliz da vida com o que a gente está podendo fazer pelo Cruzeiro. Não só melhorando o nosso futebol, melhorando cada vez mais o nosso plantel, o nosso elenco, mas também melhorando a nossa base para que os meninos venham cada vez mais aprimorados de lá. Dito isso, eu vou dizer que o Rafael Marques, com todo esse tamanho enorme, a gente ficou surpreendido com ele quando ontem eu vim assistir o treino e soube que a camisa que ele veste sequer é G. Ele veste uma camisa M, porque ele é tão atleta que a G ficaria larga, folgada nele. Então, vocês vão ver que ele vai vestir uma camisa M e que vai servir perfeitamente dele. Então, vamos fazer a entrega da camisa, dizer para ele que ele está sendo muito bem-vindo ao Cruzeiro, a gente espera muito dele, vai usar a camisa de número 15 e vai ser mais um atleta a honrar essa camisa, Rafael, que tem uma tradição de 95 anos, de muita grandeza aqui no futebol mineiro e brasileiro. Seja bem-vindo. Espero honrar muito. Como você falou, espero ter meu nome também lá na Toca 1, como exemplo futuro da... Se Deus quiser, vai ter. Ciciano? Caiu bem a camisa. De verde e azul. Rafael e a Norma,
nossa aqui, nós temos nosso programa de sócio futebol. Sempre a gente traz torcedores que fazem parte do nosso programa de sócio futebol para passar para o atleta que está chegando no Cruzeiro o cartão dele de sócio futebol. Agora você também passa a ser um sócio futebol do Cruzeiro, porque todos nós temos que estar nesse programa, porque é isso que nos propicia receita para que a gente consiga pagar o salário dos nossos jogadores e mais. A gente faz com que o nosso torcedor fique mais ligado ao clube, ele tendo o cartão, o cartão sendo o ingresso dele no estádio, ele fica pela obrigação de sempre estar indo e prestigiando os nossos atletas no estádio. Então você vai receber também deles esse cartão. Deus quiser, tenho muita esperança. Chega na frente aqui. Agora o Rafael está à disposição de você. Rafael, seja bem-vindo, né, à Toca da Raposa 2. E ontem, após o treino, você estava saindo, até o Robinho brincando, olhando questão de apartamento, e você se sentindo em casa, né, saindo de uma palestra para outra. Exatamente. Primeiramente, boa tarde. Agradecer oficialmente ao presidente, ao Bruno, ao Guilherme também, pela confiança. Pode ter certeza que vontade, determinação e raça, em momento algum, vai faltar da minha parte. Acho que a gente tendo isso, os outros fatores vêm naturalmente, né? E, como você falou, estou me sentindo muito bem, praticamente em casa, né? Brinquei com alguns amigos meus já que eu saí do Palestra Paulista para vir para o Palestra Mineiro, né? Vi um pouco da história, né, das duas equipes, é muito parecida, então não tem porquê de eu não me sentir em casa. Estou muito contente, motivado. Antes de vir para cá, tive conversa com o Robinho, com o Hudson, com o Fabrício, até mesmo com o Dedé. Me passaram só coisas positivas, né, sobre o grupo, sobre a estrutura do Cruzeiro, né, sobre a cidade de BH, né, sobre o povo mineiro. E, se eu não me engano, faz 2 dias e meio que eu estou aqui e já me sinto muito à vontade, porque lembra muito o pessoal do interior de São Paulo, né? Porém é uma cidade bem maior, uma capital. Então eu vejo que é uma cidade onde eu vou me adaptar muito bem, né? Não vou ter problema algum. E mais ainda aqui dentro, porque já fui muito bem recebido. Todos me abraçaram, né? Me deram uma boa-vinda, né? Falaram o quanto eu vou ser importante aqui, mas deixei muito bem claro também que eles vão me ajudar mais ainda também. Até porque quando a gente chega numa família nova, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, e eu estou aberto para estar aprendendo até mesmo com os novos garotos. Eu sempre falo, e falei para eles ontem na minha apresentação, no futebol a gente tem que estar com um livro aberto, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas, independente se é com pessoas mais experientes ou com pessoas mais jovens. Então, na minha carreira sempre foi assim, e não tem porquê hoje de eu ser um jogador experiente, né, não pensar diferente, até porque eu tenho muitas coisas ainda, né, projetos para traçar na minha vida, hoje junto com o Cruzeiro, né. Espero que, como foi nos outros clubes, minha passagem aqui seja vitoriosa, e mais que isso eu possa conquistar todos, né, pelo meu jeito de ser, né, como o presidente falou, um cara bacana, atencioso com todos. Então espero que isso seja a minha conquista aqui. Essa sua chegada, você disse que trabalhou com alguns jogadores, conversou com eles. Até que ponto a conversa com eles vai ajudar nessa adaptação, até também para que possa ser utilizado, quem sabe, no jogo contra o Sport ou até mesmo contra o Santos, já que você já fez treino, já marcou gol? Não, primeiramente me ajuda extra-campo, né? Para você se adaptar à cidade,
mais importante ao clube, aos funcionários, aos atletas, à comissão, à diretoria. Acho que isso é o mais importante. E acho que dentro de campo é no dia a dia. Eu conheço muito bem o Robinho, jogamos junto, sei da qualidade que ele tem. Joguei muito tempo contra o Hudson, onde ele batia muito quando a gente tinha um clássico lá. O Fal junto comigo também. Então isso vai nos ajudar dentro de campo, conversando. É óbvio que eu conheço um pouco mais eles, então há uma facilidade na adaptação. Mas como eu sei bem como é o elenco do Cruzeiro, e venho acompanhando já desde o ano passado, como o presidente falou, no começo, esse namoro não começou agora, já tem um tempinho. E graças a Deus hoje deu certo. Mas acho que a adaptação dentro de campo mesmo, durante o dia a dia, por eu conhecer alguns jogadores, características, e tenho certeza que vai dar tudo certo. Rafael, olá, seja bem-vindo. Obrigado. Claro que essas conversas não vêm de hoje, E você sempre gostou da forma como foi tratado, inclusive pelo presidente, e o que passaram a você sobre o Cruzeiro pelos colegas, como você acabou de dizer. Mas claro que você pensa também em como pode ser aproveitado nesse elenco. Você acha que vai ter mais chances de exposição, de jogar, de mostrar teu futebol aqui, do que você estava tendo no Palmeiras? Sem dúvida. Mais que isso, posso deixar bem claro aqui, houve outros interesses de outros clubes, mas acho que a grandeza do Cruzeiro e o elenco que a gente tem aqui fez eu optar pela minha escolha. Óbvio que esse primeiro semestre para mim foi um pouco perdido em relação a partidas, mas não a trabalho, porque eu vinha trabalhando diariamente, 100%. Eu já comecei um trabalho bem antes da temporada começar. Eu abri mão de 2 semanas das minhas férias para trabalhar firme, para chegar bem no Palmeiras. Não fui aproveitado. Óbvio que por opções de cada treinador, mas momento algum eu deixei de trabalhar, momento algum eu desisti. Estava sempre à disposição de todos lá, me preparando, estando 100%. E não foi à toa que o Cruzeiro também confirmou essa contratação. Então, eu estou a 100% à disposição do Mano. Óbvio que talvez um pouquinho sem ritmo de jogo, mas isso durante os treinamentos a gente vai adquirindo, entrando nos jogos, estando à disposição do Mano para quando ele optar a gente poder entrar e ajudar da melhor maneira possível. Rafael, boa tarde. Boa tarde. De acordo com as características que você tem e de acordo também com o elenco do Cruzeiro, o que você acha que pode contribuir para esse grupo? Quais características você vai agregar a esse elenco do Cruzeiro? Acho que é o que mais a gente comenta, e eu vejo comentários, talvez bola aérea, isso é um ponto positivo dentro de campo. Eu tenho uma característica muito diferente da posição que eu vim atuando, que é jogando pelos lados, se costuma dizer que jogadores, quando jogam na ponta, tem que ser rápidos, de velocidades. Eu não sou um jogador lento, mas também não sou esse jogador de um sprint muito rápido, Por isso, sou um jogador de qualidade, que sabe cadenciar no momento certo, eu falei, usar a experiência dos tempos que eu joguei fora do Brasil, poder também dar um passe, ajudar na marcação, Então é uma característica diferente do que a gente vê os atacantes, hoje no Brasil. Até porque hoje o futebol exige isso, Até mesmo o próprio centroavante voltar para marcar. Acho que hoje o posicionamento tático ele ajuda muito, dita muito o jogo. E taticamente eu sou um jogador que procuro estar sempre orientando meus jogadores dentro de campo, até mesmo conversando, orientando junto com o treinador, até porque tem muitos momentos que ele não consegue passar uma orientação para dentro de campo, e eu, por ter essa visão boa taticamente, eu procuro sempre estar atento a ele, procuro informar meus jogadores dentro de campo. Mas acho que a principal é fazer gols, atacante vive de gols. Eu acho que a gente podendo atuar bem, poder ajudar o Cruzeiro a conquistar as vitórias, acho que tudo acontece naturalmente.
Então eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. Rafael, aqui, Desculpa. tudo bem? Joia. Quando que foi a sua última partida e quando que você acha a sua partida oficial e quando que você acha que você vai ter totais condições de ajudar o Cruzeiro em campo em 90 minutos ou que seja por uma parte? Não, acho que ajudar ontem. Eu estou trabalhando já 2 semanas antes de começar a temporada no Brasil. Fisicamente eu estou bem. Óbvio que jogo é diferente. A gente precisa de uma sequência de jogos para ir tendo ritmo. Isso é durante os jogos que o Mano for optando por mim. Qual foi a primeira pergunta? Desculpa. Meu último jogo foi pelo Campeonato Paulista. É o único jogo, na verdade, né? Porque eu falei, eu não estava sendo aproveitado, né? Eu tive apenas um jogo como titular contra o Mirassol para o Campeonato Paulista. Pude jogar bem, pude fazer um gol. Então, quer dizer, a média está boa. Um jogo por ano, um jogo no ano, um gol. Então, espero que a gente permaneça assim. Cada partida que a gente puder atuar, poder ajudar. Falei, óbvio que a gente sempre quer fazer gols, né? Mas o importante também é poder jogar bem, poder ajudar os companheiros. E no final da partida, o mais importante é os 3 pontos. Tá. Rafael, seja bem-vindo, primeiramente. Né? Me permita tratar de um assunto que, óbvio, tem a ver com futebol, mas não sobre apresentação. A gente está produzindo uma reportagem sobre a importância do trabalho de fisiologia do clube, do trabalho de preparação física, para manter o bom rendimento e também se prevenir de lesões. Levando em consideração tudo isso, 2 perguntas. Qual a importância, então, desse trabalho? E a dor é frequente no atleta de alto nível profissional? Eu vim do Palmeiras, que tem uma estrutura bacana também, onde teve profissionais que atuaram aqui, né? E aqui, quando eu cheguei também, eu não vi nada diferente. É tudo em alto nível. E como eu já tinha pedido opiniões e sugestões, já tinham me deixado bem claro que tudo que eu precisaria nessa parte de fisiologia, né, estaria 100% bem recebido e disposto aqui no Cruzeiro. Eu sou um cara que me cuido muito. Óbvio que é importante você ter essa estrutura, mas depende também muito do atleta. Não adianta nada você ter essa estrutura, esse suporte por trás, se você não se cuidar, né, se você não se alimentar bem, se você não descansar bem. Então, isso também eu procuro sempre fazer. É importante porque hoje a logística nossa é muito puxada, jogo atrás de jogo, viagens, mudança de temperatura. Então, isso mexe muito com o corpo nosso, principalmente do atleta, que o rendimento é sempre em alto nível. E é importante você, depois da partida, poder fazer uma recuperação específica para cada musculatura, talvez alguma parte, algum ponto que você sinta mais incômodo. Então, isso ajuda, como eu falei, dentro de todos os fatores que agrega também, óbvio. Mas é o que eu falo, tem que sempre estar se cuidando e procurar usufruir dessa estrutura, né, que os profissionais hoje procuram oferecer para nós atletas, até porque o futebol é muito dinâmico, hoje exige muito a parte física, né? Então, tenho certeza que se você não se cuidar e você não usar essa parte da fisiologia, dificilmente você aguenta a pegada do ano, né? Essa logística nossa. Então, eu tenho certeza que aqui também eu vou poder usufruir com muita naturalidade. Eu também sou um jogador que não tem problema de lesões. Se não me engano, foi uma lesão só muscular na minha carreira toda. Então, isso é uma coisa também que, se Deus quiser, não vai ter problema algum comigo. Rafael, ainda sobre posicionamento, você se considera um centroavante ou um segundo atacante? Ainda em cima disso, o Mano Menezes, na maior parte do ano, utilizou um esquema com um falso 9. Você se encaixa nesse perfil? Terceira, um falso 9. Até porque faz muito tempo que eu não atuo como um falso 9. Tanto no Botafogo como no Palmeiras, eu vim atuando naquela linha de 3, né, que é os jogadores que jogam aberto, ou a função de um segundo atacante, né? Perguntado para mim, essa é a pergunta que todos fazem, e até mesmo alguns torcedores.
se questionam, né, de eu ser um centroavante. Eu falei, eu não tenho costume de jogar, né, como centroavante fixo, até pelas características minhas, né? Quando tem a opção, a oportunidade de jogar centroavante, seria como um falso 9. No Palmeiras eu não estava fazendo essa função pelo fato de não estar treinando nela, né? Eu falo que é que nem uma profissão de qualquer um. Você se prepara para chegar hoje aqui e fazer a sua pergunta, correto? Então eu tenho que me preparar para poder jogar de falso 9. Eu não posso chegar e a opção é chegar e colocar como um falso 9, sendo que eu não treino no dia a dia. Pode ter certeza que o resultado não vai ser positivo. Então, para deixar bem claro, foi até bom você perguntar isso, posso jogar como falso 9, posso jogar como jogador de beirada, posso fazer como um 10 ou um segundo atacante, desde que eu, né, durante o dia, do dia a dia, o treinamento, eu faça essa função. Né, desde que eu treine e possa aperfeiçoar ela para que, sim, no jogo eu possa cumprir melhor. Rafael, relembrando sua carreira até no Botafogo, boas passagens até substituindo o próprio Seedorf, né? Sim. Como um meia ali de articulação. É mais uma... Você falava aí das características, gosta de cair pelo lado e ainda esse falso 9 tem que amadurecer, mas se precisar ali, você faz essa função. Sem dúvida. Foi um atleta que eu aprendi muito, né? Eu lembro principalmente do ano de 2013, onde a gente brigou muito com o Cruzeiro até as últimas partidas ali na ponta, mas acho que pelo Cruzeiro ter, né, um elenco qualificado e o Botafogo ter passado por algumas situações de perca de jogadores, lógico que merecidamente o Cruzeiro levou aquele campeonato, mas foi exatamente ali que eu pude atuar como falso 9, né? Óbvio, treinando no dia a dia, como eu falei, tendo uma função tática completamente diferente, onde aqueles 4 jogadores ali se movimentavam muito, né, não tinha posição fixas quando com a bola, mas sim, na marcação, quem estava mais perto da posição cumpria, né, da melhor maneira possível. E aí foi onde eu me dei muito bem também, não só ali como falso 9, mas também jogando pela beirada. Mas que eu falei, ter, né, jogado com o Seedorf me fez eu aprender muita coisa e hoje eu passar isso para frente também. Ô, Rafael, mais uma. Sobre o treinador, né? Você chega com o aval do Mano Menezes, não que não tivesse essa confiança do Cuca, que não tivesse do Eduardo, mas quando chega com esse aval, com a porta aberta realmente do treinador para crescer junto, isso ainda até melhora a parte psicológica, para ter toda essa motivação e aí o rendimento vir dentro de campo, parte tática, parte técnica? Acho que em fatores sim, em fatores não. Vamos explicar. Bom, porque me dá mais confiança, mas se eu não produzir, também é uma cobrança muito grande, tanto no Mano, como na minha pessoa mesma. Porque eu sempre, antes de pensar em mim, eu sempre procuro pensar nas pessoas que confiam em mim hoje, aqui o presidente, o Bruno, o Guilherme, acho que toda a comissão, acho que os jogadores também. Então, cria uma responsabilidade muito grande, sim, mas me deixa um pouco mais tranquilo, mas nada que possa me deixar confortável ao ponto de atrapalhar. Eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande aqui dentro, até porque, querendo ou não, sou um dos jogadores talvez mais experientes aqui dentro, né, do Cruzeiro. Então, isso traz uma responsabilidade maior, mas é sempre com naturalidade. Né? Ok, Rafael. Joia? Estouramos 7. Estouramos aí. O Mano já vai me puxar a orelha lá já. Tá vendo? Chegamos bem. Rafael, você falou aí que ouviu o Robinho, ouviu o Hudson para chegar no Cruzeiro. Fabrício. Dedé. Isso. Então os jogadores se comunicam antes dessas transações, sim, né? A gente sabe que o Cruzeiro está negociando com o Sassá. Eu dei uma olhada em rede social, você curte tudo dele, ele curte tudo seu. Vocês trocaram alguma ideia? O Sassá te perguntou como é que foi essa chegada aqui? Alguma coisa sobre isso? Não, porque para mim também é muito novo, né? Eu fui ver algumas especulações ontem, né, na mídia, redes sociais. Conheço bem o Sassá, posso falar muito bem dele, né? Até porque ele fez parte daquele elenco ali em 2012, 2013, no Botafogo. É um garoto de muita força, né? Que tem muito para crescer ainda.
porém novo demais ainda. Lá a gente tinha esse costume de sempre estar conversando com os mais novos, como o presidente falou aqui agora, que isso é importante para esses jogadores, né, dessa nova fase que estão vindo. Porém, eu acho que eu tive já uma conversa, não lembro com quem, mas eu acho que hoje a garotada, né, hoje tem a cabeça melhor. Estão vindo com mais, né, como a gente fala, pezinho no chão, né, ciente do que tem que fazer, do que tem que aprender. Né, e o Sassá com a gente lá foi assim, os 2 anos. Foi um garoto que, óbvio, não atuou muito pelo fato de ser um garoto jovem, não ter muita experiência, mas hoje já um pouco mais rodado, né, um pouco mais... jogou bastante ali no Botafogo. Tenho certeza que, se vier, é um reforço para qualificar mais ainda o elenco, até porque os objetivos que temos hoje aqui é sempre bom ter um elenco e um grupo forte, né? Independente de quem vai jogar, isso a gente tem que ter em mente. Foi assim lá no Palmeiras, não pode ser diferente aqui. A gente tem que se respeitar. É óbvio que o Mano tem a opção de colocar 11 jogadores, né, em campo, e os restantes têm que saber e aceitar que é o momento. Ele coloca os 11 no momento que ele acha que estão melhores, né? E nós, jogadores que ficar de fora, tem que aceitar numa boa, até porque quem tem a vencer aqui é o Cruzeiro. E se o Cruzeiro for campeão, pode ter certeza que isso é bom para todos. Então, foi assim nos 2 anos que eu passei lá. E eu tenho certeza que essa é a mentalidade aqui também. É o que eu falei. Pelas informações que eu tive aqui, é um elenco qualificado, não só dentro de campo, mas acho que fora também, porque são jogadores, né, profissionais e de bom coração. Joia? Vamos lá, senão toma duro. Obrigado, gente. Até mais. O William do Bigode não vai ficar para coletivo.